Fala, meu lindo! Minha linda! Chegamos no meio da série Sabedoria. E essa mensagem é uma das mensagens talvez mais difíceis de pregar, porque ela toca em um ponto muito sensível do nosso coraçãozinho. Eu quero muito que você fique comigo até o final, principalmente se você está passando por algo que você pode chamar de humilhação. Eu quero começar a mensagem, só vou te pedir um favor. Se inscreve no canal, bebê. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Isso, nós estamos chegando a quase 10 milhões. Quando chegar em 10 milhões, a gente vai levar um inscrito do nosso canal para Israel, para estar com a gente lá. Então, vai que é você, irmão. Como a gente vai fazer, não sei, só Jesus, nós vamos conseguir. Nós vamos levar. E é verdade. E tá faltando um pouquinho para 10 milhões agora. Tá faltando só uns 56 mil. E curte o vídeo, o YouTube manda para mais gente. Quando você curte, o YouTube entende, nossa, que mensagem boa, deve ser bom que esse menino tá falando. Aí manda para mais gente assiste, mais gente é abençoada, e o nome de Jesus é glorificado e mais pessoas conhecem o nome dele. Amém? Vamos pro vídeo. Segundo Reis, capítulo de número 5, diz o seguinte: ora, Naamã, capitão do exército, do rei da Síria, era um homem notável diante do seu senhor e honorável, porque através dele o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém leproso. Vou continuar um pouquinho mais. E os sírios haviam saído em companhia e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criança pequena, e ela era serva da esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. E um entrou e contou ao seu senhor Naamã, dizendo assim, e disse que a criada era da terra de Israel, e que se ele fosse seria purificado da lepra. Bom, eu vou contar-lhes a história. Havia um homem que era general. Irmão, dentro de um exército, isso é o auge, o general de guerra. E ele era um general que porventura tinha histórias da sua valentia e de vitória. Através dele a Síria havia sido liberta. Então é um homem valente, um homem respeitado, veste roupa de general, é o general, mas por baixo daquela roupa tem um leproso escondido. E a lepra era uma doença letal naquela época. Era uma doença que o levaria à morte, e pior, era uma doença extremamente contagiosa. Ou seja, todo mundo que se aproximava de Naamã, sem saber o que ele tinha, de uma certa forma, corria um grande risco de contrair a sua doença. E eu imagino que essa história tem vários efeitos colaterais que não estão aqui. Porque ele era general, ele permanecia general, mas por dentro, por trás dessa roupa de general, havia um homem doente, um leproso. Só que a lepra colocava o leproso numa circunstância de muita humilhação, porque ele era retirado da cidade.
Ele ficava aos arredores junto com os leprosos, nos chamados leprosários, pessoas que eram afastadas das suas comunidades para ficar no lugar onde ela iria morrer. E esse era o final. Então a pessoa saía da onde estava para ficar naquele leprosário, e ali era o último endereço dela, porque provavelmente morreria ali. Não havia cura. E essa é a questão. O nosso menino Naamã, ele está o que a gente chama entre a cruz e o punhal. Ele pode fingir que nada está acontecendo e permanecer sendo general. Qual é o risco? Morrer e contaminar muita gente. Ou ele pode tentar uma segunda via, que é reconhecer que está doente, abrir mão do cargo de general para buscar a cura. E aqui é o dilema do Naamã. Aí Naamã tinha uma serva que havia vindo de Samaria, uma menina. E essa menina, porque era próxima, sabia da doença do seu senhor, e disse para a mulher dele, para a mulher de Naamã: olha, existe um profeta chamado... Estamos num tempo anterior. Qual era o nome do profeta? Eu não li essa parte. Mas e a escola bíblica dominical? O Eliseu. O nome do profeta era Eliseu. Ela disse: se esse homem, Naamã, encontrar-se com o profeta, ele pode ajudá-lo a se purificar da lepra, porque sabia que Eliseu era um homem de Deus. Ok. Aí, só que o que é o problema? O Eliseu não é da Síria. O Eliseu é de Samaria. Era irrival. Israel e Síria não se bicavam, tinham históricos de guerra. Então agora, se ele quer ser curado, ele não vai ter só que abrir mão de ser o general da Síria, ele vai ter que sair para o território inimigo. Olha que loucura. Isso é o que a gente chama de downgrade total na vida. Você vai abrir mão do seu cargo e você vai descer. Você vai sair do seu lugar de conforto para um lugar hostil. E isso é humilhação. E a humilhação não começa só quando ele abre mão de ser general. É quando o general fica doente. Porque a gente pensa, meu lindo, que a gente é intocável até um dia que algo nos toca. A gente pensa que é um super-herói até um dia que descobre que não somos. Sabe, a gente tem um benefício nessa geração. A gente aprendeu a reconhecer fragilidade como a geração anterior não tinha coragem de fazer. Eu sou de um tempo, eu sou bem sincero, que as pregações que eu ouvia me faziam me sentir um lixo. E não porque a palavra era forte, mas porque o pregador era herói. Então o pregador herói faz a gente se sentir ruim, porque a gente diz: isso eu não consigo. E se eu não consigo, eu não tenho nem como tentar. Porque eu ouvia sobre oração, e quem falava dizia que orava dia e noite. E eu, como que eu consigo isso? Eu ouvia a pregação de pessoas que contavam histórias tão difíceis de viver, que eu confesso que pensava: eu não nasci para esse negócio de ser crente, não. Eu sou sincero, os pregadores não se encontravam na mensagem, eles estavam para além dela. Eram super-homens. Então quando eu comecei a pregar, a primeira coisa que eu tive que aprender a absorver era um tempo novo, aonde eu me incluo na mensagem, aonde eu digo que sofro do mesmo problema, aonde digo que sou alvo das mesmas lutas e das mesmas batalhas e frustrações. Então entenda, é difícil admitir doença quando você pensa que é um super-herói. Naamã tinha tudo, porém era leproso. Esse é o primeiro momento da frustração ou da humilhação da vida dele. Um homem com tanta história, de repente ficar fragilizado. Eu sempre dou um conselho para pessoas que me cercam: vá a um hospital. Vá a um hospital, faça uma visita, e você vai ver o que é o ser humano. O ser humano é a pessoa mais frágil que existe. Lindo, uma bactéria minúscula, microscópica entra no teu corpo e vai para o lugar errado e mata você. A gente é muito frágil. Veja,
Reconhecer isso é importante, mas não é só aqui que começa. O problema é, Naamã quer ser curado, então agora ele vai ter que ir para o território inimigo. O que ele faz? Vai até o rei da Síria e diz: olha, eu tenho uma doença e eu preciso ser curado, e só tem uma forma, eu preciso ir para Israel. Será que o Senhor não poderia escrever uma carta de recomendação dizendo que eu não estou indo para guerrear, que eu não estou indo de maneira afrontosa, mas eu estou indo de maneira humilhada, porque eu quero ser curado? Uau! O rei escreveu a carta e ele chegou em Samaria. E quando ele chegou em Samaria, a Bíblia diz que ele pediu para se encontrar com o profeta. Aí foram para o profeta, disseram: olha, tem um homem muito importante vindo da Síria, um general de guerra chamado Naamã, e ele quer vê-lo. Aí o profeta diz: pois eu não quero receber dele. Peraí, o profeta é um homem de Deus, e o homem de Deus está dizendo: não quero papo com esse cara não. Aí o que a gente pensa de cara? Meio duvidoso esse profeta. Mas se o profeta for o resultado, ou o remédio que ele precisa antes da cura? Vou ser bem claro para você: a forma mais poderosa de o ser humano salvar o homem é quando o nosso ego está ferido. A forma mais incrível e mais fácil de Deus nos acessar é quando a gente está fragilizado. Isso lindo. Não tem como falar o contrário. O ser humano, quando está com dor, vira uma florzinha. Quando a gente está bem, a gente não precisa nada, não preciso de nada, não preciso de Jesus. Eu o quê? Eu sou cara, eu sou uma máquina de vencer. Aí você fica doente. Você fala: Jesus, eu me intenção de morrer agora, Senhor. Irmão, todo corajoso, quando o avião bate no céu, numa turbulência, fica evangélico na hora. Irmão, qualquer pessoa, o avião começou a tremer, já fica assim. Pode observar, porque o ser humano, quando está fragilizado, abre a guarda. Você entende? O profeta está colocando o negócio para pior, para a vida do tal do Naamã, irmão. Porque daí, eu vou ler que é melhor. Eu vou ler o que o profeta diz, porque porque parece que é tão doido que ó, quando a carta do rei chegou, que ele rasgou as suas vestes, disse: sou eu Deus para... Peraí. E assim sucedeu. Eu pulei toda a história da carta. Tá muita coisa escrita na carta. E veio oferta, veio o talento, e uma carta dizendo: olha, ele se humilhou, rasgou a veste, contando todo o processo de humilhação dele. Aí chega aqui: e sucedeu que quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele viu ao rei dizendo: porque rasgaste as suas vestes, desde que vem até mim e saberá que existe um profeta em Israel, Naamã veio com os seus cavalos, com sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu não recebeu. Você está na porta da casa do homem, ele vai me curar, eu vou poder. Aí, irmão, ele não deixa entrar, ele não recebe. Aí a Bíblia vai dizer: então a serva falou para Naamã o que ele teria que fazer: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Qual era o problema? O rio era sujo. A parte do Jordão, aonde é a geografia de Eliseu, era suja. Se você um dia for a Israel, você vai ver, existem partes do Jordão que são potáveis, que dá para você tomar da água. Existem partes que são sujas. E outra, ele é um homem da Síria. Agora o que o profeta está dizendo é: você quer beber? Então desce no Jordão e mergulha 7 vezes. Mergulha uma vez, sai, entra. Mergulha de novo, sai, entra. E isso é humilhante. E eu poderia parar por aqui, deixar até ele sem cura,
Porque às vezes na nossa vida é isso que a gente merece, sabe? A gente provoca tanto, a gente incomoda tanto nessa vida. Seja sincero, lindo, eu não sei você, mas eu tenho a consciência de que não merecia o que Jesus fez por mim. Eu tenho a noção de que não plantei o suficiente para viver o que Deus está fazendo na minha história. Eu não mereço. E isso é quando o nosso orgulho é massacrado pela misericórdia. Quando a misericórdia de Deus se aperfeiçoa em nós, o nosso orgulho é suprimido. Porque eu não posso dizer que eu sou o segredo, que eu sou a causa, que eu sou a razão. Porque tudo que vivo é a favor e misericórdia do Senhor. E é por isso que Deus permite você ser humilhado. E aqui eu começo uma crise. Não é você que quis. Não. É que Deus permite. É teologia difícil, irmão, de falar, mas é verdade. Deus deixa a gente se quebrar. Deus deixa a gente passar problema. Porque isso é que um bom pai faz para ver o filho amadurecer. Deixa ele viver problemas. Porque senão a gente não amadurece. As humilhações da vida são especialistas em treinar o coração altivo de um homem. Os problemas que a gente enfrenta são especialistas em moer a nosso ego, em colocar a gente prostrado na presença de Jesus. Eu nem gosto muito disso, porque me parece que está tendo um ar de ameaça. Não é ameaça, é porque quanto antes a gente reconhece fragilidade, mais rápido encontramos a misericórdia. Quanto antes encontramos a resposta da nossa alma em dizer que não somos nada sem o Senhor, antes somos alcançados pelo favor dele. Qual é o problema? A gente é muito difícil de reconhecer. É difícil deixar de ser general. É difícil de abrir mão da nossa roupa. É difícil de abrir mão da autoridade que estamos revestidos. É difícil de abrir mão da nossa história. E é isso, quando Deus entra, Ele exige de nós, e isso é natureza de Deus, que a gente abra mão de controle, que a gente reconheça quem nós somos. Porque a graça de Jesus, ela é a graça de não merecermos, mas se aperfeiçoa quando reconhecemos isso. Lindo, a chave disso aqui é: quanto mais tempo você demora para se render, mais difícil fica. Quanto mais tempo você demora para reconhecer quem você é, mais difícil a sua vida se torna. E não é porque Deus deixa pior, é porque a vida se encarrega disso. A vida é profissional em encurralar orgulhosos. A vida, quando eu digo, é a vida, o contexto. Quem é orgulhoso não ouve conselho. Pronto. Quem é orgulhoso não aceita repreensão. Pronto. Quem é orgulhoso não ouve ninguém. Quem é orgulhoso pensa que está certo toda a vida. Quem é orgulhoso não olha com humildade para o próximo. Quem é orgulhoso se sente superior aos demais. Precisa que Deus faça alguma coisa para essa pessoa sofrer? É óbvio que não. Ela sofre sozinha. Quem é orgulhoso não perdoa. Quem é orgulhoso não consegue liberar perdão. Quem é orgulhoso não consegue dizer que ama. Quem é orgulhoso não consegue abraçar com humildade. Quem é orgulhoso não se sujeita a nada. E isso é a gente. Nós somos assim. Quando você tiver um filho, você vai descobrir que a criança, ela nasce orgulhosa. É difícil isso, mas é a verdade. A criança precisa de regra, de limite. Ela precisa ser educada, ela precisa ser amada, mas ela nasce com a sensação de que ela pode tudo. Irmão, a minha filha subiu numa cadeira e ela se jogava se eu não pegasse ela. A cabeça dela não vai dar nada se ela cair. Até o dia que ela cair mais baixo, ela vai olhar para mais de cima e dizer: se aqui eu machuquei, lá em cima eu vou me estamanar. Por isso, o nosso orgulho é testado nas dores da vida, e ele é massacrado nelas. E aqui, lindo, eu prefiro ter um final feliz. Senão todo mundo vai ficar com essa carinha assim: poxa, a vida toda vai ser humilhação, então. Ai, gente, não sei como te dizer isso. É que de um certo jeito, a gente vai ser trabalhado por Deus o resto da nossa vida. Irmão,
Todos os dias da nossa vida, Deus vai estar trabalhando no nosso orgulho, porque o maior inimigo do ser humano não é o diabo, o maior inimigo do ser humano não é o invejoso, o maior inimigo do ser humano não é o maldizente, o maior inimigo do ser humano é ele mesmo, o orgulho. O orgulho tem a capacidade de nos destruir, tem a capacidade de nos afastar de Deus, tem a capacidade de fazer a gente perder tudo, tendo tudo para ser feliz e viver bem. Por isso, se tiver algo que precisa ser vencido e rápido, é você com você. Matar o orgulho, tirar o orgulho da história, ser humilde, reconhecer o quanto precisa, porque é dessa maneira que Deus age. Naamã só entrou no caminho da cura quando abriu mão da roupa de general. Quando ele sai de lá, ele já está sendo curado e não está vendo. Ele já está vivendo um milagre e ainda não soube. Então quando ele chega na casa do profeta, ele já está vivendo um milagre e ainda não sabe. Só que a Bíblia diz que quando ele entra no Jordão e quando ele sai pela 7ª vez, ele está completamente curado. Você pode dar uma glória a Deus, porque tira um pouco o peso agora. Ele está completamente curado. Aleluia! Bebê, vou falar uma coisa bem importante. Você só vai ser achado o dia que reconhecer que está perdido. Você só vai ser curado o dia que reconhecer que está doente. Você só vai ser e se sentir amado de verdade o dia que descobrir que sem Jesus você não consegue. E é isso, acabou. O Evangelho destrói as nossas barreiras, as nossas crises, o nosso orgulho, coloca a gente no lugar certo e devolve para nós a capacidade de ser amado pelo Senhor Jesus. Quando tiramos o orgulho, somos achados de maneira sobrenatural. Quando reconhecemos que estamos doentes, o Senhor Jesus nos cura. Quando reconhecemos que estamos perdidos, Ele nos acha. E a vida muda nesse dia, quando Ele nos acha. Eu sou um evangelista. Essa é a minha razão de viver. Eu prego o Evangelho para todo mundo. E uma das coisas que mais me incomoda é quando alguém diz que a massagem do ego é a mensagem evangelística. Porque quando você trata as emoções de alguém, quando você fala com amor na fala, quando você usa o Evangelho para resgatar a esperança, somos tentados a pensar sobre isso. Então eu sou o centro, então é tudo para mim. Não, lindo. Toda vez que o Evangelho é pregado, ele faz o contrário dentro do ser humano. É a gente que às vezes não deixa acontecer por completo. Ele faz a gente crer de verdade que sem Jesus não somos nada. Ele faz a gente entender que a fonte do milagre é Jesus. A razão da nossa existência é Ele. Para Ele, por Ele, todas as coisas. Esse é o Evangelho verdadeiro de Jesus. Só que de verdade, eu concordo quando precisamos resgatar alguns pontos sensíveis. E o ponto mais sensível do ser humano, sim, é o orgulho. Ô lindo, eu vou fazer um apelo aqui agora. Não é pesado o clima, não pesou? Vou fazer porque essa é a razão da palavra. Veja, olha o declínio. General, leproso, imigrante, rejeitado pelo profeta, sujo num rio apodrecido. Só que daqui ele sai para outra posição, curado. Tem mais, aprovado, reestabelecido, general de novo. Você entende? Os altos e baixos fazem a gente lembrar de quem somos e de quem não somos, o que temos e o que de verdade não temos. E a pergunta é, lindo, se você está doente, reconhece hoje que precisa ser curado. Se você
está com saudade de Jesus, volte para Jesus hoje. Não deixa para amanhã. Não permita nenhum dia mais na sua vida, mas reconheça que você não pode sem Ele. Entregue a vida de uma vez por todas. Essa semana a gente estava no Natal ministrando e eu fui almoçar num lugar. E quando a pessoa me viu, ele pensei, ah, meu Deus, Dave? Eu falei, sou eu. Ele falou, faz 6 meses que eu estou afastado de Jesus. Eu falei, é verdade? Que coisa, hein? Que eu ia almoçar, né? Fui até ali para comer só, não estava combinado nada, não. Aí, irmão, eu pedi a comida e ele saiu. E eu comi remoendo o que ele tinha dito. Eu não consegui mais voltar. Eu estou afastado. Ele fez o primeiro passo do Naamã. Ele saiu da função de garçom. Ele veio até mim e ele disse, eu estou afastado. Aí, irmão, eu sou o profeta Eliseu na hora. Vontade de mandar ele embora. Eu queria só comer. Só que aí que tá, eu fiquei engasgado. Aí, irmão, terminamos de comer, pagamos a conta. Aí ele veio para dar tchau. Eu falei, pode tirar uma foto? Claro que pode. Aí tirar uma foto. Aí quando ele estava saindo, eu falei, vem cá, bebê. Ele, pois não, ajoelha aí. Porque, irmão, ele não estava servindo, ele estava pedindo socorro. Quando ele diz, eu estou afastado, ele está dizendo, eu quero voltar e não sei como. Quando ele diz, eu estou longe, é porque ele quer voltar e não sabe como fazer. Eu falei, vem cá, lindo, quer voltar para Jesus? Quero. Joelho agora, nós vamos orar agora, no meio da praia, não importa o lugar. Volta, vamos orar agora. Aí, irmão, ele dobrou o joelhinho. E eu comecei, repete comigo. Ele, Senhor Jesus, te reconheço como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Voltou a ser garçom. Mas agora o nome dele está escrito no livro da vida. A alma está sendo restaurada e o espírito foi recuperado imediatamente. Irmão, não precisou 7 vezes mergulhar, mas se você precisar, Deus vai fazer. Melhor reconhecer logo, bebê. Não estou ameaçando não, tá? Mas não precisa esperar a doença para reconhecer que Jesus é a cura. Não precisa de dor para reconhecer que você precisa dele. É só você reconhecer que mais importante do que a roupa que você veste é o Deus que guarda o teu coração. Que mais importante do que quem você é quem Ele é e o que Ele fez por você. O nosso orgulho, quando quebrado, revela de nós a melhor parte. O lado que depende de Jesus de maneira completa. A humilhação é a melhor escola da vida do homem. A humilhação retira da gente o que é a essência. É o que recupera a nossa humanidade. É o que faz a gente olhar pra gente e dizer quem somos de maneira nua e crua. Eu sei do que eu estou falando para você, porque já passei pela humilhação. E não foi no ministério, foi na minha vida mesmo. Mas essa história a gente deixa para outro dia, porque hoje você pode acelerar todo esse processo com uma oração. Jesus não precisa de tempo difícil para reconhecer que o Senhor acalma a tempestade. Não precisa de dor para reconhecer que o Senhor é a cura. Não precisa de crise para saber que o Senhor é a solução. Hoje eu reconheço, Tu és o meu Deus e o meu Salvador, e eu não sou nada sem o Senhor. Se você precisar voltar para Jesus, volte hoje. Se você precisar entregar a sua vida para Jesus, entregue hoje. Olha que loucura. Você consegue entregar para Jesus de graça, mas você vai ter que reconhecer que foi o teu pecado que colocou Ele na cruz. É difícil, né? Porque a gente diz, nossa, sou bom. Bom nada. Ruim. Você é ruim. Fala para o irmãozinho do lado, fala, você é ruim. Fala para a esposa, está baseado na palavra. Pode falar, tá vendo? Estou falando, é Jesus. É isso. Eu vou fazer a pergunta. Se a sua decisão for sim, você vai levantar a mão. Olha que incrível. Mexe no orgulho, trabalha no nosso orgulho. Mas sabe qual que é a loucura? Para tomar decisão não tem que ficar bom. Não tem que melhorar na hora. Explica melhor. É que a gente diz, o dia que eu for bom, eu faço. Você nunca vai ser. Então, é reconhecer que você precisa de Jesus até para melhorar. Eu preciso de Jesus até para amar. Eu preciso de Jesus até para perdoar. Eu preciso de Jesus para tudo.
Amém? Eu vou perguntar. Se você quer tomar essa decisão, você vai levantar sua mãozinha. 1, 2, 3. Não, muita gente. Não. Muita gente ruim no ambiente. Não, alguém entendeu errado. Alguém entendeu Black Friday. Não, irmão. Eu estou convidando você para morrer. O evangelho é não vivo mais eu. Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então é para você, para você. Tem certeza? Se você estiver aqui, você levante a mão. Se você estiver na tua casa, onde você estiver, fecha o olhinho. Se quiser dobrar o joelhinho, pode dobrar também. Mas às vezes no Uber não vai pegar bem, né? No ônibus, no trabalho, deixa pra lá. Depois você toma, né, dobra o joelhinho. Mas se você estiver tomando a decisão, deixa no comentário que você tomou a decisão. A gente quer orar por você e quer te ajudar a continuar a caminhar. Aqui, você vai levantar a mão. Tem certeza? Eu vou perguntar de novo, tá? Double check. Prova real. Nós não estava combinado de ter tanta gente ruim junto. 1, 2, 3. Fique de pé, por favor. Se tiver alguém perto de você que está tomando essa decisão e você a conhece, ama ela, dê um beijo nela, dê um abraço nela. Fala para ela, essa é a melhor decisão da sua vida. Você não tem ninguém para te abraçar aí, né, lindo? Oh, sinta-se abraçado agora pelo divino. Somos tudo igual, precisamos de Jesus da mesma forma. Que bom que você entendeu. Que bom que você aproveitou a fase ruim, as coisas difíceis da caminhada para tomar a melhor decisão da sua vida. Se essa é a razão, você vai fechar os teus olhinhos agora e você vai repetir comigo uma oração, palavra após palavra. Diga comigo quem está tomando a decisão. Diga, Senhor Jesus, eu reconheço que sou ruim, frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus.